Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, voltando aqui do meu período de férias, digamos assim, que eu fiquei aí alguns dias sem gravar. Eu gostaria de ter gravado um vídeo no domingo passado, mas não deu tempo, enfim, eu tive outros afazeres. E esse assunto, inclusive, já é um assunto da semana retrasada, mas eu queria tratar aqui porque eu acho que tem algumas reflexões que a gente pode levantar com relação ao que aconteceu. Ou seja, não é um vídeo pesquisado, tá? É um vídeo mais com opinião minha mesmo, um vídeo mais de reflexão, porque aconteceu uma coisa muito chata e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que a gente sempre consegue atingir ideias diferentes, tá? Na verdade, eu até queria pedir sugestões para vocês, porque tem certas coisas que eu também não consigo chegar numa solução ideal ou numa maneira de melhorar isso daí que tá aí, tá? Mas enfim, deixa eu explicar o que aconteceu. Um amigo meu tava junto com a esposa, eles não casaram fazia muito tempo, na verdade, e um amigo deles, né, então os três estavam tomando uma cerveja, estavam na verdade fechando a conta num bar na região de Pinheiros, e um motorista sem carteira de motorista e bêbado atropelou os três, assim, de maneira bastante violenta. Eles foram arremessados para dentro do bar e a esposa do meu amigo faleceu depois de ter, enfim, sofrido horrores. O meu amigo teve uma lesão, não me engano, na cabeça, mas já não corre perigo nenhum de vida, acho que já está em casa, inclusive. E o outro amigo dele também não teve maiores problemas. Faz um certo tempo que eu não convivo com ele, então já fazia um tempo que eu não falava com ele, porque, bom, enfim, a vida vai tomando rumos diferentes. Tanto é que eu nem cheguei a conhecer essa atual namorada dele, que depois eles casaram, né? Mas não deixa de me chocar de qualquer forma, né? E eu sei que muitos de vocês devem ter histórias parecidas de pessoas que morreram ou que foram lesionadas definitivamente, sabe? Ou que sofreram algum tipo de mutilação, ou até algum trauma psicológico mesmo, por causa de automóveis, né? Seja porque foi atropelado, seja porque estava dirigindo, seja porque foi uma colisão, enfim. E eu queria refletir, na verdade, dada essa tragédia que aconteceu, que no caso é uma tragédia não maior do que a de outras que acontecem diariamente, né? Essa me tocou um pouco mais porque particularmente eu conhecia, não o motorista, mas, enfim, um dos acidentados. Então é nessas horas que a gente acaba ficando um pouco mais tocado com essas coisas e se preocupando mais com o que pode acontecer por aí, como que a gente faz para viver numa sociedade melhor, em que os carros são meios de locomoção, em que as pessoas querem ter seus carros e a gente tem uma malha urbana, né, de locomoção por esses carros que possui as suas limitações, tal, e como que a gente vai fazer. Então a gente precisa de regras, essas regras precisam ser estabelecidas, senão não tem como a gente viver numa sociedade. Na verdade ia ser uma carnificina muito maior do que já foi. Né, as pessoas gostam de dizer que não era, porque antigamente a gente não tinha regra nenhuma de trânsito, podia andar sem cinto, podia andar sem farol, podia andar sem breque, tipo, não as pessoas morriam bastante naquela época, tá? Não é uma coisa assim, que agora que tem os chatos querendo zelar pela nossa segurança, não. Na verdade você está zelando pela segurança do próximo também. Então eu gostaria de discutir dois pontos aqui, tá? Com relação a essa questão dos automóveis, algumas coisas que eu até já estava pensando faz tempo em falar aqui para vocês, mas sempre fica aquela coisa de tipo, você não sabe de nada, então é melhor você ficar quieto. Então não vou falar aqui como cagando regra, tá? Eu vou aqui simplesmente falar das coisas que eu penso, que eu acho que seria interessante da gente refletir, tá? Uma delas é uma discussão que eu queria ter sobre a questão da legislação mesmo e dos automóveis, né? A gente vê muitos acidentes acontecendo de carro. Existem obviamente vias que são particularmente mais perigosas para atropelamentos ou mesmo para colisões. Mas nesse caso específico que a gente tinha era um cara bêbado, sem carteira, dirigindo, que atropelou pessoas que estavam na calçada, né, e foram arremessadas para dentro do bar. Elas não estavam nem andando no meio da rua, nada. Então, quer dizer, isso é um combo plus de coisa errada, né? De acordo com uma das reportagens que eu vi, esse cara que atropelou o meu amigo, a esposa e o outro amigo dele, estava com problemas pessoais, segundo ele. E aí a gente fica lembrando aquela coisa das pequenas corrupções do dia a dia que o brasileiro faz, né? Porque aquela hora que a gente tá assim, não, mas não vai acontecer nada, não, mas não tem problema, né? Eu conheço tanta gente que dirige sem carteira. Dirige com a carteira cheia de pontos, de multa. Ok, algumas multas não são uma agressão à vida das pessoas, né? Sei lá, estacionou em lugar proibido, por exemplo, mas outras multas são, sabe, excesso de velocidade, conversão na contramão, essas coisas assim que realmente podem matar a gente. Conheço muita gente que comprou a carteira de motorista, seja ela de moto, seja ela de veículo mesmo de 4 rodas, e aí você fica pensando que tudo tem dois lados, tá? Então, por exemplo, eu sei que tem algumas cidades, aqui na Grande São Paulo, principalmente na região do ABC, eu sei que acontece isso, né? Se você não paga
uma grana pro avaliador lá no exame de motorista, ele simplesmente não te passa. Você pode ter feito o exame mais perfeito do mundo, feito uma baliza incrível, não ter cometido nenhuma infração, e ele não vai te aprovar se você não molhar a mão dele com uma graninha. Tá? Então, nesse caso, a corrupção ela é forçada pelo avaliador. Né? O Detran aqui de São Paulo estava tentando diminuir esse tipo de coisa, colocando câmeras nos carros, mas outro dia um amigo meu mesmo precisou liberar um veículo que estava parado num pátio e ele precisou molhar a mão do cara, porque não tinha outra maneira, o cara não ia liberar o veículo dele se não tivesse molhando a mão do cara. E o cara tinha câmera de segurança e o sujeito já sabia como fazer para despistar, sei lá, um foi no banheiro, o outro foi na caçamba do carro, deixou o dinheiro lá, tal, enfim. Dava um jeito do cara pegar a grana que ele precisava para desembaraçar o negócio. Então essa corrupção extrema que existe dentro dos órgãos públicos de gerenciamento de trânsito, né, Detrans e afins, tá? É um problema muito grave que a gente tem. Mas também não é uma corrupção unilateral. Tá? A gente tem que pensar também que tem muita gente que paga voluntariamente o avaliador lá de trânsito para comprar a sua própria carteira porque não sabe dirigir direito. Ou pior, até fala, eu sei dirigir muito bem, dirijo todo dia, sem carteira. Mas como eu fico muito nervoso durante os exames, eu acabo reprovando. E aí você fica pensando, pô, se o sujeito não tem estabilidade emocional para saber lidar com uma situação de estresse na qual ele está sendo submetido no volante, que no caso é uma avaliação para passar na carteira de motorista, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um acidente, poderia ser um assalto, poderia ser várias situações. Então esse cara talvez não esteja realmente apto a ter a carteira de motorista. Tá? Não é porque ele dirige muito bem quando está tudo calmo, que aí quando ele começa a ficar tenso porque tem alguém do lado, ele começa a fazer cagada, então tudo bem, o problema é da pessoa que estava do lado. Não. Sabe, vamos pôr a mão na consciência, talvez essa pessoa realmente não mereça passar. E várias pessoas que eu conheço pagaram voluntariamente, não é que o examinador falou, ou você me dá a grana ou eu não te passo. Porque isso existe, como eu falei, em várias cidades inteiras, assim, que às vezes isso acontece. Você não tem outra maneira. Mas é porque a pessoa voluntariamente sabe que é incompetente para poder tirar aquela carteira de motorista naquele exame e ela dá uma grana pro cara. Se você for lembrar que ninguém aprende a dirigir no exame de carteira de motorista, o exame de carteira de motorista é medonho, ele é horroroso, mas ele é horroroso porque ele não explica nada, sabe? Você não vai fazer baliza com 2 pauzinhos na vida real, você vai fazer baliza com 2 carros, você não vai andar num quarteirão pouco movimentado, por mais que tenha um pequeno trânsito, pelo menos quando eu fiz tinha um pequeno trânsito, mas você não vai andar num quarteirão pouco movimentado, você vai pegar a via expressa, você vai pegar a estrada, sabe? Então você tem uma série de detalhes que esse exame de motorista ele não cobre. Tá? Então você já tem uma série de problemas amontoados. Você tem o problema da avaliação, que é inadequada. A avaliação para tirar a carteira de motorista é inadequada, ela não avalia efetivamente bons e maus motoristas. E você tem a corrupção extrema, que nesse exame que já é uma porcaria, ainda tem um monte de gente que corrompe esse sistema, comprando a carteira voluntariamente, ou sendo forçado a comprar a carteira porque os fiscais lá, ou os avaliadores são corruptos. Tá? Andando sem carteira pela rua, andando com a carteira com os pontos vencidos, porque tomou uma série de multas por excesso de velocidade, por exemplo, e fala que a culpa é do radar. Eu até entendo que quando você toma uma multa no radar que acabou de ser colocado, tudo bem. Agora, se você já tem 3 semanas que você já sabe que aquela via diminuiu de velocidade, ou que aquela via está com a velocidade X, e você passa lá mais velocidade do que pode, a culpa não é do radar, a culpa é sua, certo? Então, você tem uma série de coisas, tá? Não vou nem entrar aqui na questão da indústria da multa, tá? Porque eu sei também que existe muita covardia, né, do pessoal do Detran nos lugares em que eles colocam os radares. Ou será que isso aí podia? Eu não sei se isso daí pode. Uma coisa nessa velocidade aqui. Na frente de casa passa direto. Essas motos aí, a sei lá quantos quilômetros por hora. Não sei se isso daqui tá correto. Enfim, eu sei que tem muita covardia também nos lugares em que as prefeituras colocam os radares, né? Às vezes é justamente para pegar o cara que não tá fazendo nenhuma infração grave, mas eu tô aqui só para falar como é um monte de merda tudo isso daí da questão do trânsito no Brasil, tá? Então, a gente tá pondo motoristas na rua que não sabem dirigir, a gente está avaliando os motoristas que tecnicamente sabem dirigir com uma maneira que ele não vai saber dirigir, não é necessariamente um bom motorista porque tem uma habilitação. A gente tem motoristas andando sem carteira ou com a carteira vencida e não tem fiscalização que vai lá, apreende o carro. Às vezes os pátios já estão cheios, então o Detran nem apreende o carro. Ou então você também molha a mão do fiscal do Detran e o cara te devolve o carro. Não, você vai falar, não, mas eu nunca fiz acidente nenhum. Tá bom, às vezes esse cara aí, eu não sei, eu não fui olhar o histórico dele, mas às vezes esse cara que matou a mulher do meu amigo,
também nunca tinha cometido nenhuma infração. Talvez ele tivesse plenamente convicto, né, de que ele estava nas plenas capacidades mentais dele para guiar aquele carro, quando ele enfiou aquele carro na calçada e matou uma pessoa e feriu duas. Talvez ele fosse tão babaca, né, a ponto de ter essa autoconfiança, quanto você talvez seja um tremendo de um babaca com essa autoconfiança que você acha que tem quando está bêbado. E eu sei disso, porque eu já bebi e também já dirigi, e não é com orgulho que eu digo isso. É que no caso eu era o menos bêbado de todos que estavam ali, mas mesmo assim o certo seria eu não ter pego o volante, seria eu ter deixado o carro lá e ter voltado de alguma outra maneira, e depois ido buscar o carro no dia seguinte. E além de todos esses problemas que eu estou relatando, né, que estão acontecendo aí no Brasil há muitos anos e que acabam gerando essas mortes e esses acidentes horríveis, porque a gente não pensa em cada um desses detalhes, né? A gente está colocando muito carro na rua com pessoas que não sabem dirigir. Você também tem que pensar numa coisa, eu não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso, eu também não vou atrás de nenhum estudo biológico para saber se alguém já fez isso. Devem ter feito, provavelmente na Inglaterra, porque é lá onde eles sempre fazem esse tipo de estudo. Mas, por exemplo, eu gosto de desenhar desde que eu sou criança. Óbvio, quanto mais eu desenhava, melhor eu ficava no traço, mas eu sempre gostei de desenhar e eu sempre tive, sei lá, essa vontade de desenhar, então eu meio que me esforçava e fazia bem. Tudo que você aprende desde cedo, se você não quiser acreditar na existência de dom, por exemplo, né, tudo que você aprende desde cedo, você vai acabar sendo melhor do que os outros. Você aprende línguas desde cedo, você aprende certos esportes desde cedo, você acaba ficando melhor na fase adulta do que quem aprendeu depois. Mas você sempre consegue aprender certas coisas dentro de um limite e ficar razoável. Tá? Então é óbvio, eu desenho desde criança e hoje eu desenho razoavelmente bem. Uma pessoa que nunca conseguiu fazer uma linha reta, não consegue desenhar nem um homenzinho palito, se ela for começar a desenhar hoje, ela tem, sei lá, 30 anos, ela vai demorar mais do que eu pra ficar boa no desenho. Quer dizer que ela nunca vai ficar? Lógico que vai. Talvez a pessoa não desenhe tão bem quanto eu que desenho desde criança, mas ela vai saber com certeza desenhar melhor do que desenha hoje e talvez chegar até um nível razoável que você possa falar, pô, a pessoa desenha bem. Mas eu, por exemplo, me sinto inclinado a achar que algumas pessoas têm um talento mais natural do que outras. Que não é pra desestimular ninguém, não torna você um incapaz, mas mostra que não é todo mundo que é apto para fazer certas coisas. Tá? E a gente age na nossa sociedade como se qualquer pessoa pudesse ter a habilidade de dirigir. E não é assim. Pelo menos eu acho que não. A gente exclui aí, por exemplo, pessoas com deficiência visual, pessoas que tomam remédio tarja preta, ou pessoas muito idosas, ou pessoas abaixo dos 16 anos, como pessoas incapazes de dirigir. Mas todo o resto, praticamente, a gente considera como igualmente hábil. E essas pessoas não são necessariamente igualmente hábeis. Se existir uma diferença inata, talvez, ou uma coisa mais individual da pessoa com relação ao volante, talvez ela consiga tirar a carteira de motorista, porque a gente viu todo o corolário de corrupções e o corolário de incompetências existentes para você conseguir o seu CNH, e essa pessoa se transforma numa assassina. Ela não tem a menor capacidade de dirigir. Ela não nasceu com este talento, ela não treinou o suficiente para ser boa nisso, porque afinal de contas o exame de CNH ou mesmo aquelas aulas de CFC que você faz não te ajudam em muita coisa. Então, às vezes, será que a gente não está sendo brando demais com as pessoas? Ah, mas eu preciso de carro para trabalhar e... Meu filho, o mundo não é justo, sinto muito. Se você não tem capacidade para dirigir, você não deve dirigir. Não importa se você precisa do carro. Sabe, do mesmo jeito que uma pessoa que tem uma deficiência visual grave não pode tirar a carteira de motorista, você talvez tenha um problema de habilidade para lidar com tudo aquilo lá que você não deva tirar a carteira de motorista também. Sabe, você tem que pensar aí que o mundo não é igual para todo mundo. Tá, então já que você precisa de um carro para poder trabalhar, tenta arrumar outro jeito, arruma uma carona, você vai de bicicleta, não sei. Dá um jeito. Tem pessoas que literalmente vê que não conseguem dirigir. Algumas têm o bom senso de não dirigirem, outras têm essa nítida incapacidade de dirigir e continuam dirigindo. Tá? E aí você fica pensando que dentro da lei elas estão ok. E esse cara aí, no caso, nem dentro da lei ele estava. E matou a mulher do meu amigo. Então eu, por exemplo, eu acho que a gente deveria ser mais rígido, mais severo nas avaliações para tirar a carteira de motorista. Não devia ser fácil conseguir a carteira de motorista. Tá? Não digo nem em preço, eu diria em habilidade mesmo. Temos que coibir a corrupção, é óbvio, porque você tendo avaliadores que exigem que você compre a carteira para dar, então quer dizer que tanto faz se a pessoa sabe dirigir ou não. Pagou, levou. Então, tá tudo errado
E isso também acaba piorando o trânsito, né? Porque você vê aí a quantidade absurda de carros que são colocados nas ruas diariamente e metade dessas pessoas provavelmente não tem a menor capacidade de dirigir. Então, eu não sei, eu fico pensando nisso daí há muito tempo já, faz anos que eu penso nisso. Aí quando acontece uma tragédia dessas, será que não seria interessante a gente revisar todas essas regras de admissão para carteira e transformar isso num sistema mais difícil de corromper? Porque também não adianta nada se aumentar a dificuldade para conseguir a carteira, e aí o filhinho de papai lá vai lá, paga e consegue do mesmo jeito. Você teria que atacar nas duas frentes ao mesmo tempo. E um segundo ponto que eu queria comentar com relação a essa coisa da tragédia, é que assim, o Ricardo Almeida, eu comentei dele no vídeo das almas, lá na minha resposta ao vídeo da alma, né? Ele foi um dos que respondeu pra mim. Eu falei naquele meu vídeo lá da alma que talvez não exista o livre-arbítrio pleno, né? A gente tem uma ilusão de livre-arbítrio quando na verdade ele não existe. E ele falou, se não existe livre-arbítrio pleno, será que esse cara não iria beber e dirigir e matar a mulher do seu amigo de qualquer forma? E aí eu fiquei pensando nisso daí, né? Eu lembrei de uma cena do filme do Benjamin Button, tá? Não sei se vocês já viram esse filme, alguns devem ter visto, outros não, mas não é um spoiler muito grande. Se vocês quiserem ver o filme, vocês podem ver que eu não vou estragar nada dele. Que a mulher lá, a mocinha, quebra a perna. E toda a sequência de fatos que levam o cara a atropelar ela para ela quebrar a perna é plenamente explicável dentro da lógica de cada uma daquelas pessoas. Então, mostra o cara que atropelou a mulher e quebrou a perna. Aí você fica com raiva do cara. Aí mostra como foi o dia do cara. E o cara, na verdade, tinha tomado um pé na bunda da noiva que tava dando, sei lá, pro irmão dele. Enfim, eu não lembro agora os detalhes. Aí você fica com pena do cara, né? Porque ele também ficou consternado de ter atropelado a mulher. Aí você vai pra trás, você vê a mulher que tava chifrando o cara. Por que tava chifrando? Na verdade ela não chifrou o cara porque ela queria. Ela foi coagida a chifrar porque a mãe dela tava doente, o cara ia demitir ela, tal, não sei o quê. Aí você vai vindo pra trás, você vai justificando tudo isso e você chega no final que parece que seria inevitável, né? Que todos esses cordões de fatos que vão acontecendo, na verdade não teria muito como mudar. Mas isso aí entra um pouco naquela história do efeito borboleta, né? De um bater de asas no Panamá pode alterar um furacão na Ásia, sei lá, né? Que cada um dos efeitos estão interligados. Agora, eu, por exemplo, não acredito em destino, então eu não acredito que esses eventos interligados sejam imutáveis, que eles tinham que acontecer. Se você faz, por exemplo, uma lei para proibir que pessoas dirijam alcoolizadas, para obrigar as pessoas a usar o cinto de segurança, para obrigar as montadoras a colocarem airbags nos carros, e depois que você estabelece estas regras, o número de mortes no trânsito diminui, então, pera lá, você está mexendo no livre-arbítrio das pessoas? Tá, na verdade você está tirando parte do livre-arbítrio delas. Se eu quiser andar sem cinto, eu vou ser multado. Se eu quiser beber e depois dirigir, eu posso ser preso. Tá? Você tem todas essas questões. Mas você tem um efeito real nas estatísticas. Então, ok, aquelas pessoas que morreram antes de você estipular a lei não puderam ser salvas, mas você está reduzindo a quantidade de pessoas mortas no futuro. Então eu acho que mesmo que o livre-arbítrio não seja uma coisa plena, que o livre-arbítrio ele não exista na prática com todas aquelas opções que as pessoas gostam de dizer, eu acho que vale a pena sim a gente fiscalizar. Eu não acho que a esposa do meu amigo estava fadada a morrer, ainda que você dê todo o histórico do cara que estava dirigindo o carro, e ele realmente fosse um coitado que, sei lá, tomou chifre, perdeu o emprego, teve um dia ruim, né? Alguém leu a piada mortal aí, né? Ele teve um dia ruim, horroroso, e por isso ele pegou o carro bêbado e saiu andando desgovernado e atropelou, não sei o que. Ainda que você fique com pena do cara. O cara, com uma certa consciência social, ele poderia estar tendo o pior dia da vida dele e não ter matado uma pessoa por causa disso. Ele poderia ter escolhido outras formas de afogar as mágoas dele, ou de fazer... Sabe, eu já tive os piores dias da minha vida, né? Todo mundo já teve os seus, né? E nesses piores dias da minha vida, eu queria quebrar tudo, eu queria me matar, eu queria pular da janela, eu queria sair matando um monte de gente, e nem por isso eu o fiz. Tá? E eu tive minhas maneiras de extravasar, que talvez não sejam as mais corretas, mas eu te garanto que eu não matei ninguém. A educação, a consciência pode, na verdade, fazer com que essas pessoas tenham uma decisão diferente a tomar num momento de, sei lá, de loucura ou de falta de razão, que impeça elas de se arrependerem tão amargamente depois que acontecerem as coisas, tá? No caso, esse cara nem sei se está arrependido porque ele tentou fugir também, então o cara não presta muito também. O cara tentou fugir depois que atropelou o pessoal. Sejam pessoas mais conscientes, parem para pensar no que vocês estão fazendo, pensem nas consequências dos seus atos, em quem eles vão prejudicar.
porque depois pode ser um caminho sem volta. Esse meu amigo teve a saúde dele comprometida, teve a felicidade dele arrancada dele, porque ele estava muito feliz com a esposa dele. Essa moça tinha uma vida brilhante, tá? Nós temos um amigo em comum que me falou, inclusive, que ela era uma pessoa que tinha aí um futuro pela frente, que foi tolhido por causa de um cara que teve um dia ruim, resolveu beber e atropelar pessoas numa calçada. Então, eu acho que essas consequências, elas não precisam acontecer. Tá? Se esse cara que atropelou ela tivesse tido uma outra educação, tivesse tido um outro tipo de responsabilidade, isso não teria acontecido. Mas aí é o Alto da Compadecida, né? O cara foi uma criança abandonada e aí apanhou até não poder mais, arrancaram o olho dele quando ele era criança, por isso ele virou um cangaceiro porque ele tem raiva do mundo. Tá, pode ser, mas percebam como isso está errado também. Tá? Como que a gente não deveria deixar que pessoas talvez crescessem traumatizadas a ponto de pegar um carro bêbado e achar que tudo bem, a sociedade nunca me deu nada, só me deu patada, então eu tô cagando pra sociedade, vou dirigir bêbado e que se exploda o mundo, sabe? Como que isso também está errado? Tá? Então era mais ou menos isso, tá? Como eu falei, desculpa esse vídeo aqui, pra quem ficou com uma ausência de uma semana, acho que não era o conteúdo que vocês esperavam, mas não se preocupem, eu já estou escrevendo outros roteiros aqui para os vídeos futuros, tá? Obrigado por ter ouvido até aqui, tá? Reflitam talvez no que eu falei, eu espero que vocês usem esse vídeo aqui para refletir. E sei lá, cara, força para todo mundo que teve algum parente que morreu ou se machucou gravemente ou ficou inválido por causa de um acidente de carro, né? Ou às vezes você mesmo que tá me ouvindo ficou inválido ou se machucou gravemente por causa de um acidente de carro. E dentre essas pessoas agora eu peço força para esse meu amigo que vai precisar muito, tá? Que a felicidade dele, sabe, a vida dele foi, sei lá, destroçada do dia pra noite. Então eu espero ter, sei lá, acrescentado alguma coisa de útil para vocês nesse vídeo aqui, tá? Ainda que eu não tenha chegado a conclusão nenhuma. Muito obrigado, até a próxima e falou!